Pessoal, boa tarde. Nós já temos 5 minutos, né, de tolerância aí. Vamos respeitar as pessoas que chegaram na hora, para a gente iniciar a nossa conversa, né? Hoje na nossa webinar, além da gente discutir, né, conversar, ouvir, o assunto de hoje, né, vai ser em torno dos conflitos, são, né, diversas formas, né, seja no comitê de bacia, seja por conta da falta da água, né, seja por conta do uso da água. Então, a gente vai conversar um pouco com o professor Valmir e com o Fábio Aneste da AGER. Primeiramente, eu gostaria de agradecer já a todos, né, falei o nome de algumas pessoas aí, mas, por favor, eu quero agradecer muito a presença de todos. Eu quero agradecer os apoiadores, né, a Rede Sim, a Prefeitura de Cachoeiro, o Aqui Notícias, a AGER, o IDAF, o Prof. Água e a Folha do Caparaó. E também as pessoas que patrocinaram isso, que é a Gazeta Sul e a Uniaves, também que faz parte aqui da bacia do Itapemirim. Para a gente se situar, né, é bom, de bom tom, né, que a gente desligue o som, né, aí do microfone, para a gente poder ouvir melhor quem está falando. A gente vai ter uma música, né, então vamos desligar o som aí. E outra questão é a respeito do certificado. Vai ser colocado o link aí no chat para as pessoas poderem acessar o certificado, quem quiser, né, quem quiser participar. Pode, Twin? Pode começar. Opa, tá. Se você quiser fazer uma introdução da música, Twin, falar sobre e tal, ok. Bom, boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Marcos Sattler, Twin, sou músico daqui de Alegre, sou engenheiro agrônomo, formado aqui na UFES, trabalho no IFES, e sou educador ambiental já a perder de vista, né? Eu não consigo ver o Rio Itapemirim dissociado da imagem do Caparaó, né? Que, na verdade, aqui no Parque Nacional é que são as nascentes do Itapemirim. Então, eu sempre tive os dois, tanto a bacia quanto a região do Caparaó, como uma coisa só. E essa música, ela fala um pouco da região do Caparaó, logicamente. Eu venho de uma origem musical dos festivais de música da década de 80. Muito do que eu faço hoje, em termos de música, tem raízes nessa dinâmica de festivais. Essa música, ela foi premiada com o 3º lugar em 93, aqui no Festival de Alegre. Eu concorri com ela em alguns locais também no Brasil inteiro. Ela fala do Caparaó, né? Então eu vou tocá-la aqui, espero que vocês apreciem. Quem já conhece pode até cantar junto se quiser também, tá? A música chama-se Caparaó, tá? Não sei se o violão vai sair bem, mas vamos lá, vamos tentar. Sobrevoa a cordilheira uma canção pra vida dessas paisagens, um oceano imaginário de algodão, lançar meu corpo nesse abraço. É a água que desceu da ribanceira, cachoeira bonita, noite olha o clarão da lua cheia, vento, pedra, mundo, imensidão.
Cordilheira, 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 soltos no abismo das estações, vales nascentes, verdes da luz matinal, aves passeiam em tons desiguais, além da neblina, que aos poucos em mim se desfaz. Vê a tua paz sem fronteiras, faz brotar a vida do teu chão. Mata, rio, são geografia, chamam de Caparaó. Cordilheira, cordilheira, chamam de Caparaó. Cordilheira. É isso. Valeu, obrigado. Obrigado, Twin. Valeu. Essa nos alegra aqui, viu? Obrigado. Eu queria agora, né, para a gente iniciar a nossa conversa, queria chamar o professor Valmir. O professor Valmir, ele não vou falar o currículo não, tá, professor? Mas ele tem doutorado na área de recursos hídricos, né, e saneamento, e aí a gente tem vários livros escritos, e aí a gente já conhece o professor Valmir. E aí, professor, fica à vontade para a apresentação e para a nossa conversa. Tá ok. Pessoal, eu queria inicialmente, como de praxe, agradecer o convite dos colegas do CBH Itapemirim. Muito obrigado mais uma vez. O Espírito Santo tem um carinho comigo gigante. Eu não sei como é que eu posso retribuir tanto carinho. Agradecer aos patrocinadores, né, que o Paulo agradeceu. Agradecer a canção aí do Marcos Twin, muito bom ver ele narrar o amor dele pelo Pacaraó. E agradecer aí meu colega Hélio de Castro, que já dividiu comigo tantas reuniões sobre o tema água. E ao Paulo, muito obrigado. Eu prometo falar bem pouco, bem breve, falo no máximo aí 9 minutos, 10 minutos, para dar um tempo grande para que a gente possa conversar, né? Já que tem 40 pessoas aí na audiência, que é um muito expressivo nome, ok? Quando eu comecei a trabalhar com a parte de águas, eu sou engenheiro civil de formação, né? Eu tinha uma certa prepotência, que era da idade e da formação, né? Eu achava que, quando eu me encontrava com várias pessoas falar sobre água, né? Eu achava que era só eu explicar direitinho o que era a hidrologia, que todo mundo ia ter uma maneira muito inteligente e fácil de resolver conflitos pelos da água. Eu achava que era só isso, então eu tinha a impressão de que só os conteúdos técnicos interessavam. Eu estava no começo da carreira, né? Então eu achava que se você fosse bom em hidrologia, bom em hidráulica, né? Biologia, aí outra disciplina, né, da sociologia, era suficiente. Isso é o que a gente chama de hard skills na engenharia, né? Os conteúdos da engenharia, né, da matemática, dos cálculos, né? Idem para a sociologia, idem para a física, né? Só que quando a gente vai caminhando na parte de conflito pelos da água, a gente sempre vai encontrar o ser humano, né? Conflito pelos da água implica reunir seres humanos, né, que veem o mundo com olhos diferentes. Então, a gente vai aprendendo que outras habilidades são igualmente importantes. Aqui é o lado das soft skills, né? Soft skills são as habilidades de relacionamento, então empatia, né? A empatia é um nome muito comum hoje, né? De você mostrar que a preocupação do outro, né? A dor do outro lhe interessa. No tema água isso é fundamental, né? Quem está dentro da bacia, mostrar empatia por quem está acima, por quem está embaixo, né? Entender os seus problemas. Gestão de conflito, né? É outra habilidade. Ter
ter técnicas, né, e elementos para gerir conflitos são tão comuns, né, quando os seres humanos se encontram para resolver um problema. Comunicação. A gente sabe que muitos problemas do conflito, né, partem de uma comunicação ruim. Então, eu aconselho, né, a todo mundo que tem uma formação técnica, né, que não abordou muita comunicação, que aprenda um pouco de comunicação, né, saber transformar assuntos científicos e técnicos para uma linguagem comum, né, e você saber se comunicar, porque só o fato de se comunicar bem já ajuda a dirimir conflitos. Ser uma pessoa inteligente emocionalmente, né? Às vezes a pessoa vai para uma reunião de conflitos da água, muito nervosa, muito angustiada, né? Aí chega lá, desabafa e usa palavras muito duras, né? A pessoa até queria chegar a um acordo, mas termina pelas emoções, né? Tomado pelas emoções, termina não criando um ambiente que favoreça um acordo. Então, o que eu queria para iniciar era dizer que os conflitos pelos da água, né, eles não se esgotam nas disciplinas técnicas, né, ligadas à água, né, hidrologia, hidráulica, biologia, não se esgotam, né, geologia, geologia, geomorfologia. Então, eles exigem que o profissional, ao longo da sua caminhada, vá abrindo, né, esses horizontes, né, esses leques de competências para inserir no seu cabedal, né, outros conteúdos. E isso leva tempo, né? Isso leva tempo. E eu confesso a vocês que eu acho que nenhuma escola de engenharia hoje dá espaço para os assuntos aí da coluna azul, né? O aluno da engenharia hoje, eu posso afirmar, entendeu? Que ele entra no curso, fica lá 5 anos, né? E ele não vê nada sobre comunicação, sobre conflito, né? Sobre empatia, dando a impressão de que o aluno da engenharia, né, não vai encontrar seres humanos, né, não vai encontrar coletivos que ele tem que dirimir. E eu acho que isso se estende para outros cursos, né, que não são assim diretamente ligados a essa parte de habilidades de relacionamento. Então, eu queria começar dizendo isso, né, que o conflito pela luz da água, ele exige que você some essas duas competências. O tema água, a gente sabe que é um tema que tem muitos conflitos, né? Ora você tem águas escassas, ora você tem água poluída, né? Então, indisponível para o consumo. Ora você tem muita água, né? O Espírito Santo é um estado muito interessante para quem estuda, porque o Espírito Santo, em 2019, né, ele vinha no final de um ciclo de seca, né? E quando chegou 2020, aconteceu uma enchente gigante, inclusive aí no Itapemirim. Então, o conflito pelos da água, ora é muita água, ora é pouca água, ora é água poluída, ora são legislações que não têm sincronia, a de ambiente com a de recursos hídricos, ora tem setores que disputam água, né? O saneamento com a energia elétrica, a irrigação com a energia elétrica. Então, várias facetas podem compor um conflito. Se eu for dar um conselho assim bem simples para quem gosta de trabalhar com conflito, né, gosta de participar de reuniões que buscam consenso, eu diria ouvir. A maior habilidade de quem gosta de estar dirigindo conflitos é ouvir, né? Ouvir as outras partes, ouvir. A gente sempre acha que vai chegar na reunião e já tem o pleno conhecimento, né, dos atores e de seus problemas. Isso eu acho que é um engano muito comum e um engano muito nocivo para quem quer conduzir reuniões para buscar acordos pelos da água. Ouvir o outro, né? Ouvir o outro. Você tem que ouvir o outro, você tem que ouvir o irrigante, né? Deixa ele contar a história dele, tem que ouvir quem gera energia elétrica, tem que ouvir o pescador, tem que ouvir a companhia de saneamento, tem que ouvir a indústria, você tem que ouvir os ribeirinhos, você tem que ouvir a mineração que extrairia do rio, você tem que ouvir quem... enfim, todo mundo que usa a água, né, merece ser ouvido, e para que você trabalhe para dirimir conflitos, você tem que perceber o que cada um faz e como faz e por que faz. Então, o primeiro passo que eu diria
como uma habilidade fundamental para quem quer trabalhar na parte de recursos hídricos, né, de gestão de conflitos ambientais, é ouvir. Essa arrogância que, às vezes, alguns técnicos têm, né, de chegar na reunião e já sabe o que vai acontecer, já conhece a vazão, já sabe tudo, isso é nocivo. Então, ouvir. Isso vem com a idade. Eu acho que no início da minha carreira, eu também era assim, eu achava que eu já sabia de tudo, né? Já sabia dos hidrogramas, das vazões, e isso é insuficiente. Nada mais rico do que você ouvir o outro lado, né? Você aprende muito. Eu aprendi muito com um pescador chamado Seu Toninho do São Francisco. Eu vou até contar isso rapidamente. Uma vez eu estava no Rio São Francisco com o Seu Toninho, eu e ele no barco, lá em Pirapora, Minas Gerais, e o rio estava cheio. E eu disse, Seu Toninho, rapaz, que rio maravilhoso, né? O rio está cheio, ocupando as barrancas, eles vão, o rio está morto. Eu disse, mas Seu Toninho, rapaz, que má vontade. Por que o senhor diz isso? Se o rio está tão cheio de água, porque na minha cabeça, isso faz quase 20 anos, né? Eu só enxergava rio como fosse uma calha que transporta água. E a calha estava cheia, eu pensei, tudo bem aqui. Eles, Valmir, você viu algum peixe pular nessa 1h30 de barco? Eu disse, não. Ele disse, tá vendo, o rio está morto, não tem peixe. Então, se o Toninho pescador, muito inteligentemente, né, ele sabia que um bioindicador, né, é peixe na água, né? Se não tem peixe, é um sinal de que o rio tem problemas. Então, você veja, ele me deu um banho de aula, né? Seu Toninho, que nunca frequentou a universidade, me deu uma aula sobre isso. Porque eu ouvi o pescador. Idem para o agricultor, idem para quem é do saneamento, idem para quem é o minerador, então tem que ouvir. Outra coisa que eu acho que nessa direção, mas que é bom que eu destaque, é o seguinte, é o respeito a todos os usuários. Eu, mais de uma vez, numa reunião que eu estou tentando mediar conflitos, né, ou dando curso, alguém tenta me encurralar para você fazer duras críticas a algum usuário, entendeu? Porque esse usuário, ele não respeita as normas, esse usuário, ele é um predador, aquele é um predador e por aí vai. Então, eu acho que quem quer trabalhar, né, na seara de gestão de conflitos, que gosta do assunto e que quer se especializar, tem que respeitar todos os usuários, né? Todos os usuários, né, dentro da lei, eles têm o mesmo direito pelo uso da água. E o que a gente está tentando fazer num comitê, né, isso, é encontrar acordos, entendeu? Mas não pode haver um clima de você desrespeitar um setor usuário porque você teve uma experiência ruim com ele, né? Então, eu acho que recomendo também assim, a gente entrar na reunião com a cabeça, né, aberta para respeitar o usuário, contanto que ele, evidentemente, né, se comporte dentro da norma, né, exigida, mas não haver um pré-julgamento, né, de que esse usuário ele é perdulário, esse usuário é ineficiente. Então, conhecer a bacia, ouvir os setores e respeitar os usuários. Todo mundo tem que sentir, né, que usa a água, que tem um destino, que geralmente no final é a sociedade, né, ou é o alimento, ou é o minério, ou é a energia elétrica, e respeitar os usuários. Eu acho que é fundamental esse respeito. Todo mundo respeitar todos os usuários, né? Todos, seja usuários muito poderosos economicamente, né? Ou os menos providos de riquezas econômicas, mas todos os usos devem ser respeitados. Já me aproximando já de um final, que eu prometi falar brevemente, é o seguinte, muitas pessoas falavam de uma terceira guerra pela água, né? E muita gente é muito catastrófico, né, dizendo que vai acontecer grandes problemas mundiais em relação à água. Os problemas da água são reais e a gente já, em outros momentos, já falou sobre eles, né, no Brasil e fora do Brasil. Agora, o que eu posso garantir aos senhores e senhoras é o seguinte, mais do que conflitos, né, beligerantes e mais do que disputas intermináveis no judiciário, né, internacional ou mesmo nacional, o que tem uma relação gigante, infinita de acordos. Mesmo os países beligerantes, mesmo países que vivem em situação de muita tensão, preferem os acordos. Existem acordos pelo uso da água entre Israel e Jordânia.
Existem acordos pelos da água entre o Egito, o Sudão e a Etiópia, né? Existem acordos pelos da água entre Irã e Iraque. Existem acordos pelos da água entre Estados Unidos e México. Existem acordos pelos da água no mundo todo, em países que disputam água escassa ou águas poluídas. Então, o que eu acho que a gente tem que ampliar a visão é ter um comportamento, né, ter uma técnica para ampliar acordos. Acordos. A gente deve lutar por acordos, né? Acordos entre as partes redigirem acordos e depois cumprir os acordos. Para finalizar, eu tenho uma produção de livros, né, e alguns vídeos que eu tenho. Criei um site só para que todo mundo possa acessar de maneira gratuita alguns livros que eu já escrevi e alguns vídeos nessa área, entendeu? Então, quem tiver interesse, pode ir nesse site que eu criei, não precisa, é tudo gratuito, é só clicar, eu não peço nem para a pessoa cadastrar o e-mail. Vai dar, se interessou um vídeo ou um curso, ou uma aula, a pessoa clica lá embaixo. Então, esse é o site que eu coloco parte da minha produção. Eu já tomei aqui 13 minutos e eu queria dizer que estou muito agradecido e estou aberto aí para um diálogo aí com vocês. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, professor, pela sua explanação, né? A gente sempre aprende cada vez mais quando houve pessoas que estão lidando com o assunto, né? Isso é muito bom. Eu já vi que o Fábio está aí, Fábio. Está aí, então, a nossa próxima apresentação é com o Fábio. Fábio é presidente da Agência de Recursos Hídricos do Estado do Espírito Santo, e ele também vai falar a respeito dessa questão do conflito, né, pelo uso da água, com a água, mas no Espírito Santo, né, nas bacias hidrográficas. Boa tarde, Fábio. Bom você estar aqui, viu? Obrigado e está pronto aí para você. Obrigado, Paulo Breda. Boa tarde a todos aí. Desculpa, eu entrei um pouco atrasado. Professor Valmir, prazer revê-lo virtualmente, pelo menos. Estou vendo aí vários colegas, né? São representantes de comitê de bacia. Vejo na minha tela aqui o Maurício ali do Rio Novo também. Que boa, que bela iniciativa essa. Parabéns aí ao comitê do Itapemirim. Parabéns pela iniciativa e pelo aniversário também. Vejo o Hélio de Castro aí, pelo Fórum Capixaba de Comitês também, Wagner, Paulo, Roberto e tantas outras pessoas. Então, assim, parabéns pelo aniversário, né? 2006, o Comitê do Itapemirim ganhou a sua certidão de nascimento aí, né, com o decreto que instituiu o comitê. De lá para cá, foi uma bela estrada. Eu acho que, com todas as dificuldades que o sistema enfrenta, né, houveram conquistas importantes. Né, eu destacaria aqui, só para ficar em um instrumento de gestão importante que o comitê tem, né, que é o plano de bacia, né, com a proposta de enquadramento. E o próprio plano, ele passa a ser também um instrumento importante que dá base para a gente orientar melhor essa administração de conflitos pelo uso da água, né? Uma vez que ele traz ali diagnósticos e traça também prognósticos, né, para vários cenários da bacia, isso torna-se um elemento a mais no processo decisório de administração de conflitos pelo uso da água. Eu peguei a fala aqui do professor Valmir, né, principalmente essa fala final, em que ele estabelece a necessidade da gente insistir muito nos acordos. Né? Eu também acho que esse é o caminho, ou seja, nós temos aí diversos temas já de pesquisa que abordam aí a autogestão compartilhada, né, os mecanismos de autogestão numa bacia, e falar em autogestão, ela está falando basicamente de acordos, né?
claro que a gente tem que ter toda uma base que dá sustentação mínima, né, jurídica a esses acordos, mas eu acho que é o grande caminho, né, principalmente nessas regiões onde o conflito é mais intenso, né. Nós temos aqui no Espírito Santo várias regiões com características muito específicas, né, principalmente nos períodos de estiagem, em que a gente praticamente todo ano observa aí a incidência maior de conflitos ou concorrência pelo uso da água, né? Então, eu citaria uma como exemplo, que foi o ano passado, né, a própria região ali da bacia do Rio Santa Maria do Doce, do Rio Santa Joana, né, em que a gente teve uma demanda assim, muito expressiva de conflitos pelo uso da água, principalmente associadas ao setor de abastecimento humano e ao setor de irrigação, né? Como a vazão do rio daquelas duas bacias abaixou muito, diminuiu muito, o que é até certo ponto natural pela característica de um período de estiagem, mas naquela região, e assim como também em outras pontuais do Estado do Espírito Santo, nós tivemos níveis muito críticos. Então, assim, a ponto de você ter intermitência, né? Ou seja, a ponto do rio praticamente secar em determinados períodos, e nós tivemos que trabalhar junto com o Comitê de Bacia lá também para criar, não só com o Comitê de Bacia, mas também com o Ministério Público, para criar mecanismos de entendimento, de acordo mesmo, criando, a AGER teve que lançar mão de resoluções de restrição de uso da água, né, para o setor de irrigação, porque naquela região a gente estava diante de um problema quantitativo físico mesmo, a ocorrência de chuvas estava muito baixa, né, a vazão estava muito baixa, e nós tínhamos que, até por orientação que determina a legislação, né, de recursos hídricos, que nesses períodos de escassez, né, a prioridade passa a ser do abastecimento humano, né, e descendentação de animais. Então, assim, a AGER, ela tem lançado mão de resoluções de restrição de uso nesses períodos de estiagem. Em paralelo a isso, a gente tenta construir, principalmente com o apoio do Comitê de Bacia, os melhores arranjos possíveis, né, porque o que norteia, né, a nossa visualização, pelo menos, da intensidade desses conflitos, né, pelo uso da água, basicamente são as informações que a gente tem no nosso banco de dados de balanço hídrico, né, e todo o instrumento da regulação do uso da água, a outorga, ela usa esse banco de dados que a gente tem, né? Então, esse banco de dados basicamente consegue fazer assim, a relação entre disponibilidade e a demanda, né? Então, esse primeiro elemento, ele já sinaliza para a gente regiões onde essa criticidade hídrica aumenta, aumentando, assim, então, a possibilidade de conflitos pelo uso da água. Outro elemento importante é a presença, são os atores locais, ou seja, são os usuários locais, né, que acabam acionando a AGER por meio do próprio link direto que os comitês de bacia têm com a AGER, mas por meio de formalizações também, né. As companhias de saneamento, de abastecimento de água, elas acabam tomando essa iniciativa também. Então, nós temos aí dois principais elementos, né, que são os próprios usuários, os atores locais, né, aqueles que principalmente se sentem em dificuldade de acessar a água em períodos mais críticos,
E a gente tem esse elemento que eu diria que é mais com abordagem de modelagem mesmo, modelagem hidrológica, né? E quando a gente combina esses dois elementos, ou seja, o elemento da modelagem pelo balanço hídrico, com o elemento da instalação de alguma dificuldade ou da concorrência pelo uso da água por parte do comitê, algum setor de usuário, então, isso starta para a gente cenários, né, de criticidade, e a gente começa abordagens, principalmente tentando trabalhar no entendimento mínimo ali entre os atores que eu estou me referindo são os usuários de recursos hídricos, que estão mais diretamente envolvidos com isso, né? Então, assim, esses casos são bastante clássicos e não tem, assim, pelo menos na nossa experiência, aqui já houve a utilização de acordos de cooperação, que são instrumentos que, ao meu ver, são muito importantes, termos de ajustamento de conduta que envolve o Ministério Público. Então, assim, esses instrumentos já foram experimentados aqui no Estado, né? Em algumas situações, eles dão bons resultados, né? Tem uma eficácia importante, em outras, a eficácia não é tão plenamente alcançada, mas o resumo que eu faço disso é de que me parece que não há uma receita única e padrão, né? O que eu quero dizer é que fica, assim, na nossa percepção, é muito difícil você estabelecer uma receita única, né, padronizada como uma receita de bolo para lidar com conflitos, né, que ocorrem em diversas regiões, em diversas bacias, até porque essas bacias elas têm características fisiográficas, né, sociais e econômicas diferenciadas, né? E a própria dinâmica de interação entre os usuários de recursos hídricos dessas bacias ou dessas diferentes regiões também é diferente. Então, assim, me parece que há uma diretriz básica. Essa diretriz básica é sempre a busca de um entendimento por meio de um acordo balizado sempre por uma orientação técnica ou de modelagem técnica. Então, assim, é uma união de saberes técnicos com o que a gente tem de disponibilidade de informação, tanto na nossa rede de monitoramento, quanto nas nossas equações de regionalização de vazão, que alimentam o nosso sistema de balanço hídrico. Então, esse saber técnico, ele tem que ser complementado com o saber local da bacia, com o saber informal, mas também técnico, porque determinados usuários, quando a gente vai para o saneamento, o abastecimento público, também tem ali seu sistema de monitoramento, então eles conseguem ter uma precisão muito grande até em termos de disponibilidade do que eles precisam para atender, né, aos usos relacionados ao abastecimento público, né? Então, me parece que a diretriz principal é essa, buscar realmente o entendimento por meio da união desses dois saberes. O saber técnico por meio de ferramentas de modelagem, de monitoramento, né, e o saber informal, vamos dizer assim, ou saber local da bacia, pela experiência de um usuário que muitas vezes é um agricultor, né, ou é uma pequena indústria, né, que talvez não tenha ali um sistema de monitoramento tão preciso ou tão robusto, mas ele tem conhecimento, né, ele tem conhecimento pela vivência e pela experiência da dinâmica do rio, né, e da necessidade que ele tem também para atender a sua demanda, né, de água para a sua atividade produtiva. Então, assim, no Espírito Santo, a gente tem uma predominância maior dessa concorrência, eu chamaria assim, pelo uso da água nos períodos de estiagem,
principalmente entre esses dois setores, o setor do abastecimento público, né, do saneamento, e o setor da agricultura, principalmente associado, né, aos processos de irrigação, o que é natural, né, em períodos de estiagem, o uso agrícola, né, ele precisa, né, da água para poder manter ali as necessidades da planta e manter, assim, os níveis de produtividade. Né? Então, essa diretriz de união desses dois saberes, buscando a pactuação, buscando o entendimento entre os setores usuários concorrentes, essa sim, eu acredito que é uma diretriz comum que, pela nossa experiência, instrumento jurídico, por exemplo, para ser aplicado, ele precisa, ao meu ver, de uma versatilidade, né, e de uma flexibilidade em que, ora, um termo de ajustamento de conduta conduzido pelo Ministério Público, ele passa a ser mais eficaz, ora, um acordo, né, de cooperação, né, sem ser necessariamente dos moldes jurídicos de um TAC, mas um acordo pactuado com o Comitê de Bacia, né, e apoiado tecnicamente pela AGER, com as informações técnicas que ela tem, me parece ser mais adequado para algumas situações. Então, mas que bom que é assim, que bom porque a gente está lidando com um tema que é comum a todos, que é a água, né, é comum a praticamente todas as atividades produtivas, mas a gente também tem que sempre considerar as diversidades regionais, né, do ponto de vista social, do ponto de vista econômico e dessa interação dinâmica entre os setores usuários. E também vale a pena registrar a característica também do próprio Comitê de Bacia Hidrográfica, né, porque os comitês de bacia hidrográfica no Espírito Santo também têm as suas dinâmicas próprias de funcionamento, né. Então, a gente tem a própria composição de cada comitê de bacia hidrográfica, eles têm uma estrutura em comum, que é a representação paritária e tripartite, né, ou seja, setor usuário, setor público e sociedade civil organizada, mas a composição dentro de cada um desses setores também varia de comitê para comitê, né? E você tem aí toda uma característica dinâmica de jeito de funcionar, vamos dizer assim, de cada comitê de bacia hidrográfica, que também tem que ser respeitado, né, e tem que ser sempre buscado a gente, nessa mediação de conflitos ou nessa administração de conflitos pelo uso da água, buscar entender também como o comitê e quais são as suas possibilidades de sempre de participar desse processo, que vale a pena registrar, né, aproveitando aí que a gente está comemorando mais um ano aí do Comitê do Itapemirim, né, que não é fácil conduzir e administrar também um comitê de bacia hidrográfica, né. Vocês que estão à frente de comitês de bacia aí, entendem que existem dificuldades que vão desde dificuldades operacionais, né, de estrutura de funcionamento, a dificuldades, muitas vezes, político-institucionais. Então, assim, é um conjunto bem complexo, né, que está envolvido nesse processo, né, não tem como eu disse há pouco, né, é difícil ter uma receita muito padronizada e muito específica que possa ser aplicada para cada situação. Mas eu acho que quanto mais a gente conseguir intensificar e dar uma precisão maior, por exemplo, em ferramentas de monitoramento, principalmente, de previsão, né, que consigam dar sinais para a gente antecipados, né, por exemplo, da ocorrência de um período de estiagem mais intenso, né,
a gente consegue antecipar um pouco mais essa administração, né, de conflitos. E aí eu destaco também a importância da gente ter esse instrumento de regulação funcionando muito bem, né? A outorga para o uso da água não deixa de ser um grande balizador disso, né? Numa perspectiva teórica, pelo menos, a outorga ela tem que enxergar ali os usos, né, e promover essa distribuição mais adequada, né, mais equilibrada do uso da água dentro da bacia. E como ela trabalha com vazões de referência que são vazões mínimas, qual é a lógica que está por trás? A lógica é de que você, com base nessas vazões mínimas que ocorrem nos períodos de estiagem, a gente consiga evitar, vamos dizer assim, a ocorrência desses conflitos pelo uso da água, pelo menos diminuir a intensidade deles, né? Então, assim, e de novo eu reforço que para a outorga funcionar bem, a gente precisa de uma boa alimentação de dados básicos, e esses dados básicos são da própria rede de monitoramento nossa, que a gente está buscando ampliar ela e reforçar no sentido de instalar mais estações fluviométricas de monitoramento, né? O governo do estado ele está dando um avanço importante na construção de um grande centro de desastres, né, de gestão, né, gerenciamento de desastres aqui no estado. Isso é coordenado pela Defesa Civil Estadual, a AGER é parceira nesse processo. Nós vamos ter, ao final, meados do ano que vem, eu não tenho detalhes do andamento das obras, mas as obras já começaram. A gente vai ter uma estrutura muito robusta, né, ali para quem conhece, no Corpo de Bombeiros aqui na capital, aqui em Vitória. Nós vamos ter essa estrutura, esse prédio mesmo, que é um grande centro de gestão de desastres, que vai receber as informações básicas de uma série de redes de geração básica de dados, né? Geração de dados fluviométricos, geração de dados meteorológicos, né, geração de dados relacionados ao próprio abastecimento, à própria demanda do setor industrial e do setor agrícola e das próprias defesas civil municipal, né? Hoje a gente já conta com uma rede existente, mas ela precisa ser ampliada, né? Essa ferramenta de modelagem que a gente tem aqui, que calcula o balanço hídrico para a outorga, a gente está buscando também um aperfeiçoamento dela, né, no sentido de que a gente pode trabalhar também com outorgas sazonais, ou seja, outorgas que olhem de uma forma um pouco mais precisa para cada período do ano, né? Porque o ano hidrológico, apesar disso estar agora um pouco, não está tão certinho mais como era um tempo atrás. Eu acredito que o professor Valmir poderia explicar isso até melhor, mas eu acredito que o processo de mudança climática, mudança global do clima, ele tem influenciado muito em anomalias na dinâmica de chuvas. Então, assim, a gente já experimenta períodos secos dentro do que seria o período chuvoso e períodos chuvosos dentro do que seria o período seco. Então, isso torna o desafio da gestão como um todo, e principalmente da administração de conflitos, cada vez mais complexo. E no nosso entendimento da AGER, não tem outra maneira a não ser, para poder administrar bem isso, utilizar e modernizar cada vez mais as ferramentas tecnológicas que a gente tem. E eu me refiro ao monitoramento
e a equações e a modelos matemáticos que calculem o balanço hídrico da forma cada vez mais precisa e que a gente consiga desenvolver também modelos que acoplem o balanço hídrico atual à previsão de ocorrência de chuvas, né? Porque uma vez que você conhece bem a relação entre chuva e a dinâmica de vazões de um rio, você pode ir para processo de antecipação, né, e previsão. Então, eu acho que a previsão, ter ferramentas que nos deem condições de fazer previsões mais antecipadas, elas vão poder diminuir muito ou melhorar muito as abordagens de administrar os conflitos pelo uso da água que a gente tem no Estado. Né? Eu estou falando muito aqui em conflito pelo uso da água, muito relacionada a essa vivência nossa nos períodos de estiagem, né? Mas se a gente enxergar de outra forma também, mas a própria ocorrência intensa de chuvas também traz muitos problemas e a gente poderia também enxergá-los como uma forma de conflito, porque você muitas vezes inviabiliza, e o próprio setor de abastecimento, né, de saneamento, ele é muito impactado também por essa ocorrência de chuvas muito fortes. A gente viveu isso, né, no início do ano, na bacia do Itapemirim, né, quem é aí da região experimentou aí essa onda que a gente teve de chuvas muito intensas, muito pontuais, né, causando um verdadeiro desastre, né, na bacia, e isso também acabou gerando impactos muito significativos. Então, assim, para essa, vamos dizer assim, fase, que eu diria, né, que essa fase da ocorrência de chuvas muito intensas que geram inundações, a gente também precisa de se amparar cada vez mais em sistemas cada vez mais tecnológicos, e a gente pretende instalar um sistema de alerta, né, na bacia do Itapemirim, semelhante ao que existe na bacia do Rio Doce, né. Esses sistemas de alerta, eles dão uma contribuição muito importante, principalmente nessa questão da previsibilidade, né. Então, ter um sistema de alerta também na bacia do Itapemirim, não só a bacia do Itapemirim, mas eu estenderia isso praticamente a todas as bacias, mas a gente tem que ir dando passo gradual do tamanho da perna que a gente tem, mas eu acho que seria muito útil também para lidar com essa outra fase, né, desse extremo hidrológico, que é a ocorrência das inundações, né. Então, assim, eu não sei se eu estou falando demais aqui, Paulo, se meu tempo ainda... Se eu ainda tenho tempo, ou se eu já posso ir para o encerramento. Eu não preparei uma apresentação tão assim, didática como eu estou ouvir aí, mas assim, eu acho que é mais a título de uma contribuição. Tem mais 2 minutos. Vamos? 2 minutos. 2 minutos, então eu vou indo para o encerramento já. Mas, enfim, para encerrar e dizer que dá a perspectiva, né, a visão da AGE, né, com relação a essa administração de conflitos, é sempre buscar primeiro a abordagem do entendimento, né, usando a união desses dois saberes, como eu mencionei, e, claro, em casos em que esse entendimento, a abordagem dos dois, amparada na abordagem dos dois saberes não é suficiente, a AGER, ela tem, né, a previsão legal de poder de polícia administrativa para aplicar instrumentos punitivos, né, que forem cabíveis em algumas situações, né. Mas eu sempre digo assim, que é importante a gente sempre esgotar todas as tentativas de uma abordagem de acordo, de entendimento,
para aí sim lançar a mão de instrumentos que a própria legislação prevê, que são instrumentos punitivos, que variam desde autos de interdição, né, autos de apreensão de equipamentos, né, autos de multa, né, o próprio cancelamento da outorga, né, que a outorga é um instrumento, um ato autorizativo, mas ele é precário, né, então se ele não for atendido, principalmente nas condições que ali estão estabelecidas e principalmente numa condição de conflito e de escassez, ela também pode ser suspensa, né? Então, assim, não só a AGER, mas qualquer órgão regulador de recursos hídricos no país, ele tem vamos dizer assim, esse poder de polícia administrativa para fazer regulação, mas a gente sempre procura colocar isso como a última alternativa, né? E sendo sempre as primeiras e as prioritárias a abordagem da pactuação, né, de buscar os setores locais, né, buscar o Comitê de Bacia Hidrográfica para encontrar dentro de cada realidade, como eu mencionei, qual é o instrumento mais adequado ou que possa ser mais eficaz para administrar os eventuais conflitos pelo uso da água naquela região. Então é isso, obrigado aí pela oportunidade, eu agradeço a AGER, contem com a AGER sempre aí, viu, o Comitê do Itapimirim, mas demais comitês de bacia hidrográfica. A gente aqui também passa por dificuldades, né, o próprio Sistema Nacional de Recursos Hídricos passa por grandes desafios e eu acho que a gente trabalhando de forma cooperada e em conjunto que a gente vai conseguir tornar esse sistema mais forte. E ter um sistema mais forte, bem gerenciado, significa, no final das contas, uma tendência, uma possibilidade de redução de conflitos. É isso. Obrigado, gente. Fábio, obrigado, né, pelas suas considerações, né, pela sua experiência aí na agência. Pessoal, se alguém, a gente tem algumas perguntas, se alguém mais quiser fazer alguma pergunta, e eu também queria levar em consideração a presença do Dr. Wagner. Dr. Wagner, depois de umas perguntas, se o senhor quiser fazer algumas considerações, eu abro o áudio para o senhor, ok? A nossa primeira pergunta vai para o professor Valdir. Professor, está me ouvindo? Estou perfeitamente. Ouço perfeitamente. Olha só, professor, ontem nós aprendemos a respeito da gestão, né, de recursos hídricos através da plenária dos comitês de bacia. Os comitês de bacia, eles têm muito em mente a atenção a 9433, que é a política de recursos hídricos. Com essa visão, com essa luz da 9433 e com a gestão de recursos hídricos na bacia, fora, né, das salas, fora da lei, como que os comitês, os membros de comitê, pode lidar com os conflitos? O tema é complexo, né? Então, o que eu acho que é preciso realizar é sempre ter em vista, por exemplo, capacitação dos membros do comitê, né? Até porque os membros se renovam, não é isso? Vem uma gestão, se renova, alguns permanecem, outros não. Então, a compreensão da legislação, a compreensão da hidrologia da bacia, a compreensão dos seus usos, né? O histórico da bacia, as possibilidades de acordo, isso tem que estar na memória do comitê, né? De maneira que o comitê deve se estruturar para que os seus membros, né, preservem essa cultura, assim como livros, apostilas, vídeos, né, que materialize essa cultura local, para que você não perca isso. Então, a capacitação e a disponibilização das informações do histórico da bacia hidrográfica, de uso, de demanda, de consumo, de acordos, é fundamental. Uma outra questão que eu poderia reforçar
é que nem sempre os conflitos são resolvidos no âmbito do comitê, né? O comitê está lá na lei dizendo que é o locus, né, de dirimir conflitos em primeira instância, mas nem sempre. Às vezes os problemas são tão complexos, né, e que extrapolam a bacia hidrográfica e que exigem que pessoas e o organismo, né, fora da bacia, participem de uma solução. Então, assim, há vários exemplos no Brasil, por exemplo, vou dar um exemplo assim, no Rio São Francisco hoje, né? Hoje o Rio São Francisco tem uma transposição que já leva água lesa, leva para Paraíba, leva para o Rio Grande do Norte, né? leva para o Ceará, que não estão na bacia. Então, aí é um exemplo, né, de uma água que já extrapola a bacia hidrográfica. A geração de energia elétrica do São Francisco, né, vai para todo o Brasil. Então, assim, o comitê, ele é o locus, mas às vezes os problemas extrapolam aquela bacia, exigindo essa articulação. Então, o tema é complexo, mas é desafiador e também ele é um tema que atrai as pessoas. Eu raramente vejo alguém abandonar esse assunto. As pessoas ficam ali e gostam, né? É como se fosse, né? Elas gostam disso, sabem que é desafio, sabem que às vezes tem avanços, às vezes tem recuos, né? Às vezes tem fases de inanição, mas sabem que no final, em geral, as coisas vão para frente. É isso. Ok, professor, obrigado, viu, pelas suas considerações. Fábio, tem um questionamento aqui. Você está me ouvindo, né? Estou sim. A respeito da gestão, né, dos recursos hídricos. Gira muito em torno dos instrumentos de gestão. E aí, a pergunta que pediram para eu fazer para você é o quanto esses instrumentos é importante para a bacia e como que eles estão hoje sendo implementados pela AGER. Tá bom. Bom, primeiro eles são muito importantes para a bacia, porque toda a concepção desse modelo de gestão no país, ele foi pensado, né, teve uma inspiração no modelo francês, mas ele foi pensado de tal maneira que aplicando intensamente esses instrumentos de gestão, a gente teria uma boa condição de melhorar aí a administração, né, o uso da água, torná-lo mais racional e criar uma espécie de condição de equilíbrio, né, na bacia hidrográfica. Então, assim, a importância deles é muito grande, primeiro porque eles estão inseridos dentro deste modelo de gestão de recursos hídricos que o país adotou, né, e o grau de implantação deles, ele é muito variável, né, se a gente pegar variável tanto a nível nacional, né, porque cada estado, eu acredito que esteja num estágio, né, diferente da implantação desses instrumentos de gestão. Por exemplo, no Espírito Santo, a gente já tem a maioria deles já implantados, assim, né? Eu falei aqui da outorga para o uso da água, que é um deles, mas os planos de bacia é outro instrumento de gestão que a gente já tem praticamente todos os comitês com seus respectivos planos de bacia e as propostas de enquadramento, né, e o enquadramento é um outro instrumento de gestão. Só falta ainda o Comitê do Litoral Centro-Norte, que a gente tem a expectativa de que até meados do ano que vem ele também já tem o seu plano elaborado com a proposta de enquadramento elaborada. Nós temos também um sistema de informações, não assim de uma maneira totalmente, vamos dizer assim, formatada, né, na forma de um sistema de informações, mas a gente já tem partes dele já em pleno funcionamento, quando eu me refiro à rede de monitoramento que a gente tem, né, aos pontos de monitoramento de qualidade de água, né, aos próprios relatórios e documentos que já são elementos e partes
sistema de informações em recursos hídricos, né? Não temos ainda a cobrança pelo uso da água aqui no Estado, que também é um instrumento previsto na nossa, não só na Política Nacional de Recursos Hídricos, mas na Política Estadual do Espírito Santo, né? Esse instrumento de gestão, ele está numa fase de implantação, eu diria. Existe um processo já de discussão e debate dele em alguns comitês de bacia hidrográfica. Me parece que o Itapemirim já está fazendo esse debate, né? Alguns comitês de bacia, como o Guandu, né, e o Jucu, né, que é uma das bacias abastecedoras aqui da Grande Vitória, já debateram e deliberaram sobre mecanismos de cobrança pelo uso da água. Só que a implantação deste instrumento, ele passa por uma tramitação junto ao nosso Conselho Estadual de Recursos Hídricos e junto a toda uma preparação também que precisa ser feita, e a gente já está fazendo esse trabalho interno aqui na AGER, que é de criar, vamos dizer assim, os procedimentos para linkar o que é produzido em termos de cadastro de usuários de água e a própria nuvem de outorgas que a gente já emitiu e transformar esses valores, né, outorgados ou cadastrados de uso da água em valores a serem inseridos nas equações de cobrança que já foram aprovadas por cada comitê de bacia hidrográfica. Então, isso geraria, né, o resultado final dentro dessa equação de cobrança do que cada usuário deveria pagar tão logo o instrumento de cobrança seja instalado, né, aqui no Estado do Espírito Santo. Então, assim, eu diria que a gente já tem boa parte, né, dos instrumentos já em funcionamento. Claro, não é um funcionamento perfeito, pleno, né? Existem muitas dificuldades, muitos desafios ainda nos que já estão funcionando, e a gente tem que avançar com esses outros aí que eu mencionei, principalmente relacionado à cobrança e o sistema de informações. Eu tenho uma expectativa e uma perspectiva muito positiva de que, com a conclusão do próprio centro, que a gente está estruturando junto com a Defesa Civil, a gente vai ter uma robustez de sistematização de todas essas informações que são produzidas no Estado, e aí sim ele passa a ter um formato de um sistema de informações em recursos hídricos com consistência, com robustez e com diversos níveis de linguagem, né? Desde aquele nível de linguagem mais árida, mais técnica, mais importante, que são os dados brutos de monitoramento, de previsões, de modelagem, mas de informações também num nível mais geral para a sociedade, o cidadão comum, poder também entender o que está acontecendo com a dinâmica e o uso da água aqui no Estado do Espírito Santo. Então, eu diria assim, a gente já está já numa fase bastante finalística de implementação dos instrumentos previstos, mas tem dois grandes desafios ainda, né? Melhorar os que já estão em funcionamento, torná-los cada vez mais consistentes, eficazes e fechar os que ainda estão pendentes, e principalmente esse relacionado à cobrança, que ele tem condições de dar uma sustentabilidade financeira ao funcionamento do próprio sistema de gestão de recursos hídricos e ao apoio, né, aos comitês de bacia hidrográfica. Ok, Fábio. Obrigado. Eu vou fazer mais uma pergunta para cada um, e depois a gente vai solicitar a palavra do Dr. Wagner. E, para finalizar, a gente vai passar um vídeo que a gente quer fazer uma homenagem a uma pessoa da bacia do Rio Itapemirim, ok? Fábio, o Rio Guandu está perguntando
Você comentou sobre as possibilidades, né, ferramentas de abordar conflitos, os TACs, os ACCs, né, fazendo um link com o que o professor Valdir falou, né, da conversa, sobre a importância de ouvir, respeito aos usuários, dar voz aos afetados. Os ACCs parece ser uma ferramenta adequada para propiciar isso, considerando que os ACCs estão nas metas de alguns planos de bacia para tratar situações de escassez hídricas. Gostaria de saber se está no planejamento da AGER. Sim, com certeza. Os acordos de cooperação, né, comunitária, ou entre os setores usuários, são ferramentas importantes, né? Está no nosso planejamento. Como eu disse, eles em algumas regiões, eles passam a ter uma eficácia muito grande, né? Agora, independente do formato, né, vamos dizer assim, jurídico, talvez, do instrumento, seja um acordo de cooperação, ou seja, um termo de ajustamento de conduta, eu acho que a base fundamental para ambos é sempre aquela, a busca do entendimento, ou seja, é uma pactuação. Se essa pactuação ela ocorre, né, se essa pactuação ela é mediada, né, principalmente por um órgão técnico, e a AGER pretende sempre estar disposta a desenvolver essa mediação e essa pactuação, aí eu acho que o instrumento funciona, né? Essa mediação, ela sempre volto a dizer, ela tem que ser muito bem embasada tecnicamente com os elementos de informações e os dados que a gente tem. E aí eu volto de novo tanto ao monitoramento da disponibilidade e da demanda, né? Então, assim, o formato, né, de um acordo de cooperação é um formato muito bem-vindo e muito, assim, muito promissor, né? Então, assim, isso está realmente, conta como uma das alternativas da AGER para lidar com o enfrentamento desse tipo de situação, ou desse tipo de problema. Ok, Fábio. Professor, eu vou incluir uma pergunta em duas, mas aí uma opinião sua vamos dizer assim, de comando e controle na prática. Considerando o instrumento de gestão, que é a cobrança, que hoje parece ser um dos conflitos, né, por conta de quem paga, quem não paga, quem usa, quem não usa. Qual é a sua opinião sobre essa gestão desse conflito? Esse é um bom conflito para gerir, né, Paulo? Eu sei que o Espírito Santo tem sido temas de debates apaixonados, né? Então, o que eu queria dizer é o seguinte, né? É que a lei de gestão das águas, né? Ela tem vários instrumentos e um deles, né, é a cobrança, e por meio dela é tentado uma sustentabilidade financeira, né, das ações que acontecem, não só pela cobrança pelo uso da água, mas é uma maneira de financiar, né, e viabilizar a formação e a ação do comitê. Então, assim, é um tema que tem que ser debatido, tem que ser amadurecido, ele não é um tema fácil, né, mas as bacias hidrográficas que implementaram isso dentro de acordos, mesmo que os acordos levaram tempo para serem construídos, hoje colhem resultados, né? Nas regiões onde que isso aconteceu, de fato, houve um incremento da qualidade da participação pública, né? Houve um incremento das ações de gestão, fazem com que, né, a lei ela se aproxime do seu objetivo, né, das metas que a própria lei traz. Então, o que eu acho que é um tema quente, né, é um tema travado, um tema conflituoso, mas que o diálogo, né, e a insistente
ação de cooperação entre os membros do comitê, vai amadurecendo a questão e vai chegar a hora dela. Obrigado. Ok, professor, obrigado. Fábio, muito obrigado a vocês dois. Agora eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Wagner. Dr. Wagner, gostaria de fazer algumas considerações sobre o comitê, sobre o que ouviu. Fica à vontade. Ok, Paulo, muito obrigado. Todos me ouvem? Sim. Ok, muito obrigado. Então, primeiramente, parabenizar aí o comitê pelo evento. Sem dúvida nenhuma que um evento dessa natureza tem uma relevância singular para a bacia hidrográfica do Rio Itapemirim, considerando já os 14 anos do comitê. E, sem dúvida nenhuma, isso reflete e tende a refletir na atuação dos outros comitês co-irmãos do Estado do Espírito Santo, sem dúvida nenhuma. Claro, aqui cumprimentar o presidente da GEFA, do AERT, aí pelo trabalho à frente da Agência Estadual de Recursos Hídricos, ao professor doutor Valmir Pedrosa, muito agradecido pelas falas iniciais, considerando a relevância dessa matéria, a necessidade de uma cooperação harmônica interna, social, algo que o Ministério Público vem buscando, e o Fábio citou aí os acordos de cooperação comunitária, que com divergências algumas ou não, mas produziram seus efeitos, aí, né? Aí o Ministério Público acabou também cumprindo seu papel ali nesse trabalho. Claro, aqui parabenizar também, como já fiz, e cumprimentar o Paulo Breda e a Karina, a presidente do comitê, e Paulo Breda, vice-presidente. Professor Valmir, perdão, fiquei bastante satisfeito aí com as considerações que o senhor aqui nos apresentou, e aprendi essa nova palavra soft skill como uma palavra que significa algo que no Ministério Público nós viemos implementar sob um guarda-chuva que nós chamamos de mediação, um guarda-chuva mais geral da mediação, mas que, sem dúvida nenhuma, contempla toda essa visão de soft skill que o senhor aqui disse, como empatia, gestão de conflitos, inteligência emocional. Isso tem sido uma tônica, e eu diria, professor, que o problema que o senhor relatou em relação à formação dos engenheiros civis, às vezes com uma visão mais dura e técnica, não é propriamente, a mim não me parece que seja propriamente um problema só da engenharia. Eu acho que todas as áreas técnicas, inclusive o direito, padece desse mal. Acho que isso é fruto de uma visão que nós herdamos da modernidade, com uma racionalidade estrita, fazendo todo o foco da compreensão humana e da solução dos conflitos a partir e através da racionalidade técnico-científica, e esquecendo outras dimensões do ser humano, como a espiritual, a emocional, a psicológica, que também são dimensões importantíssimas na própria constituição do indivíduo. Mas, como o senhor muito bem alertou, isso vem mudando, e como o senhor disse, né, que passou por essa transição, e nós percebemos que ao longo da nossa trajetória, e fala inclusive institucional do Ministério Público, essa visão de uma solução do conflito a partir única e exclusivamente de um caráter técnico, ela tende a se esvaziar, e as soluções elas tendem a ser construídas de maneira mais harmônica entre os atores envolvidos, o que, pelo menos, num primeiro momento, também, como o senhor ressaltou, gera pelo menos uma fidelidade maior ao acordo e a possibilidade de sua eficácia. Mas também, nesse sentido, e aí é mais uma pergunta que um comentário que eu gostaria de ouvir a visão do senhor também sobre isso, e já que estamos aqui numa reunião de comitê de bacia hidrográfica, de que modo o comitê de bacia hidrográfica pode contribuir na educação ambiental de uma sociedade que compõe a bacia hidrográfica para a mediação, não necessariamente para pensar só
qualidade e quantidade, ou seja, disponibilidade do recurso hídrico, mas também essa possibilidade de uma educação ambiental que viabilize mediação de conflito. De que modo o Comitê de Bacia Hidrográfica poderia assim tratar. E veja que no âmbito do Ministério Público, professor e colegas dessa reunião, essa tem sido uma necessidade, porque implementar política pública hoje no Brasil, numa realidade brasileira pré-pandemia, já era um desafio muito grande, e agora esse desafio ele se torna exponencialmente mais complicado em razão de uma pandemia que estraçalhou contas públicas, que trouxe grandes e graves dificuldades para uma economia, e aí talvez, colegas aí do Comitê da Bacia Hidrográfica, esse exercício de mediação seja algo que nós tenhamos que aprofundar ao longo aqui da nossa trajetória. Pensar também, como foi dito aqui pelo Fábio de maneira muito coerente, os instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos previstos na 9433 estão ali previstos, são impositivos, eles não são instrumentos que o gestor tenha disponibilidade de implementar ou não, mas, claro, o caminho da sua implementação é que precisa ser viabilizado, e os senhores e o próprio Paulo Breda na última consideração, e agora nessa ponderação a respeito da cobrança pelo uso da água, veja que a cobrança pelo uso da água, ela é uma imposição estabelecida pelo legislador, mas que precisa de todo um conjunto de ações e mediações para que ela seja implementada. Nós vamos ser, e quem viabiliza e quem determina o momento acaba por alguma forma por ser o próprio plano da bacia hidrográfica, cujo plano da bacia hidrográfica do Rio Itapemirim, inclusive já o previu, inclusive já estabeleceu aqui. Então, me parece que orientar-se pelo plano da bacia hidrográfica, que é, por assim dizer, um plano diretor do uso da água de uma determinada bacia, é o caminho mais adequado para que esses mecanismos e esses momentos de mediação eles sejam criados e implantados. E veja, isso para nós do Ministério Público é tão relevante que a partir do momento em que assumi aqui a promotoria que cuida da bacia hidrográfica do Rio Itapemirim, né, como o Paulo desde o início anunciou, o nosso trabalho desde o início tem sido, primeiro passo, que nós tenhamos um plano de bacia hidrográfica para o Rio Itapemirim. E tivemos, como dito aqui pelo diretor-presidente da AGE, o plano da bacia hidrográfica do Rio Itapemirim. Agora, um segundo momento relevante é cumprir as metas que estão estabelecidas dentro desse plano da bacia hidrográfica. Dentre elas, aqui previsto já a educação ambiental e a própria cobrança pelo uso da água. Inclusive, nesse particular, tanto a presidência do Comitê da Bacia Hidrográfica como a diretoria da AGE já receberam, acredito, solicitações do Ministério Público e minhas solicitações para que apresentem informações sobre esse cumprimento e sobre essa evolução. Porque, como dito, se o plano da bacia hidrográfica é um plano diretor de águas, é nele que nós vamos, ele é o nosso horizonte, ele é o nosso norte, e é a partir, é através dele que nós vamos implementar aqui uma gestão adequada dos nossos recursos. Claro, vi essa consideração também pelo diretor-presidente em relação a, em alguns momentos, o uso do TAC, em alguns momentos o uso do acordo de cooperação, e tenho o mesmo sentimento nesse caso. A situação peculiar de cada bacia hidrográfica vai ensejar a aplicação do melhor instrumento para que a gente possa viabilizar a execução do plano da bacia hidrográfica. Se em determinadas situações o termo de ajustamento de conduta for o caminho mais adequado, que ele seja usado. Se em determinados momentos um acordo de cooperação comunitária, que é o nome que nós demos no Estado do Espírito Santo, for o caminho mais adequado, que nós o utilizemos, ou qualquer outro instrumento que nós entendermos necessário
e compatíveis para a implementação do plano de bacia hidrográfica. E se esse talvez seja essa talvez seja a nossa meta mais desafiadora e fundamental. Essencialmente, o nosso trabalho é cumprir o plano da bacia hidrográfica. Então, nesse sentido, mais uma vez, e já encerrando aqui, agradeço ao convite feito pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Itapemirim, parabenizo aqui aos membros do comitê, tanto do Rio Itapemirim quanto de outras bacias que eventualmente estejam assistindo a essa conferência. Tenho sempre dito que um grande caminho de solução do conflito é quando a participação comunitária, via conselhos e via comitê, ela é viabilizada. Então, que esse desafio não é singelo, acredito que o professor Valmir possa também testemunhar esse desafio. Trabalhar em comitê não é algo singelo, é algo desafiador, mas que, sem dúvida nenhuma, pode trazer muitas contribuições positivas, no nosso caso, para a gestão da bacia. Muito obrigado mais uma vez e parabenizo a todos aqui. Obrigado, doutor Wagner, pelas belas palavras, viu? A gente se sente muito confortável quando o Ministério Público está junto da gente. Não mandando, mas ajudando a direcionar conflitos. Ok? Obrigado. Depois eu gostaria de professor Valdir e Fábio só falasse uma frase, né, de final, aí de agradecimento e tal, rapidinho. Só para lembrar, amanhã a gente vai ter, eu convido a todos, né, nós vamos bater os parabéns, né, para o aniversário do comitê amanhã, vai ter bolo, né, e vai ter várias outras coisas, inclusive vai ter uma presença ilustre, né, de uma presidente de comitê da Bahia, que vai estar aqui conversando com a gente também, ok? Então, Fábio e professor, fica à vontade, depois a gente vai passar um vídeo. Professor? Eu primeiro... Pode falar, professor. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de falar com os colegas do Espírito Santo, né, e outras partes do Brasil. Agradecer a gentileza do promotor Wagner, que foi tão atento com o assunto e valorizou bastante, enriqueceu aqui a live. Eu queria só dar uma breve ajuda a ele, é o seguinte, né? Primeiro, o Comitê de Bacia é um locus onde ele se alinha com a orientação internacional de que os afetados pela água devem ser ouvidos, né? Isso é uma premissa mundial, né? Uma premissa mundial de acordos pelos da água, né? Quem é afetado tem que ser ouvido. E a outra coisa que estabelece que essa é a forma de gerir é porque não há governo no mundo que seja capaz, só por comando e controle, tomar conta de um rio, por causa da extensão territorial e de sua amplitude. Se a sociedade local não engajar, né, os agentes, a sociedade como um todo, não há solução, porque o uso da água é um uso distribuído, né, em longos rios, né, com seus afluentes, né. Se você precisar de comando e controle em cada ponto, um fiscal da lei, não há estrutura no mundo público para isso. Então, daí você engajar a sociedade para que a acordo cumpra e ajude a cumprir. Monitore o acordo que foi feito. É uma solução que dá certo quando ela é tentada com grande afinco, mas não é fácil. Agradeço a todos, estou aqui sempre à disposição de vocês. Um abraço ao Paulo, um abraço ao doutor Wagner, um abraço ao meu colega Fábio Armeiro. Obrigado, Valmir. Aí, Fábio. Eu também agradeço aí a participação, gostaria de assim, elogiar aqui, eu acho que o Dr. Wagner foi muito feliz nas considerações dele, trazendo essa dimensão humana, social, envolvida aí na questão da gestão de conflitos, fundamental isso, fundamental, eu acho que
trabalhar sempre na busca do entendimento, considerando essas diversas dimensões, né, a humana, a social, a dimensão, claro, os aspectos técnicos, né, e os aspectos legais, principalmente, eu acho que são premissas, assim, fundamentais. Então, acho que foi muito feliz aí a colocação nesse sentido, né. E, de novo, parabenizar o Comitê de Bacia, né, pelo evento e pela caminhada, né, conduzir esse processo todo não é fácil, depende de disposição, de vontade, é um trabalho voluntariado, eu acho que é um trabalho muito nobre, né, que quando cada membro de Comitê de Bacia se dispõe a ser um membro de Comitê de Bacia, ele tá assumindo ali uma prestação voluntária e espontânea de serviços para a sociedade, né? Ele está ali representando um setor, né? Ele está tentando levar as contribuições deste setor para esse fórum, né? Para esse parlamento que é o Comitê de Bacia, né? Então, eu assim, acho que tem muito valor, né? Quando uma pessoa, um cidadão, né, decide, né, participar de um comitê de bacia hidrográfica como um membro representando um determinado setor, um grupo de usuários, organização civil organizada. Eu acho que essa é a essência do nosso modelo de gestão, né, é a participação, é a descentralização das decisões, e da nossa parte da AGES, vocês podem sempre contar conosco aí para tentar construir esse ambiente cada vez mais harmônico, né, e sustentável para o uso da água aqui no estado. Muito obrigado aí, parabéns. Obrigado, Fábio. Pessoal, agora a gente vai assistir um vídeo e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção e refletissem sobre o vídeo, ok? Vamos lá, Thaís. Por toda a bacia, são muitas mãos, muitas vozes, muita força que valoriza e cuida de nossas águas. É gente como a gente que bem antes do comitê luta pelas nascentes, pelos córregos que se juntam a um rio. Hoje, entre inúmeros saberes e inúmeras pessoas, homenageamos nosso eterno membro do CBH Rio Itapemirim. Esse é o Índio Fala Sério. Índio Fala Sério. Ele é da tribo dos Sumigos, mas também sumiu a tribo dele, né? Mas olha a região que ele é. Região do mato cortado. Cortaram o mato lugar ficou sem água, a tribo sumiu, ele apareceu aí. E pedindo aí apoio aí, nós estamos aqui trabalhando agora. Agora o índio aí, meu amigo aí, trabalha comigo aí, ensinando a educação ambiental. O índio mostra, aí, ó, mostra para eles. Me ajuda a mostrar o ciclo da água. Onde que a água vem, onde que a água vai. E mostra também a bacia do rio Itapemirim. É composta. A bacia do rio Itapemirim é composta de 18 municípios. Porém, 4 municípios bebem desse rio. O rio nasce milhares de nascentes que tem nessa bacia hidrográfica. E nós de Alegre estamos neles. Nós moramos aqui, em Alegre. Tudo que eu mostrei para vocês, aqui no sítio Jaqueira, a água nasce aqui e vai entrar no outro córregozinho que vai dar no Rio Alegre. Aí o Rio Alegre vai dar lá em Rio, no Rio Itapemirim, afluente. Aí o Rio Itapemirim, que é a junção do Rio Braço Norte direito, o Rio Braço Norte esquerdo, forma-se o Rio Itapemirim. Cuidador, educador ambiental, preservador, conservador. Newton, nosso muito obrigado. Obrigado, Newton. Você mora no nosso
coração, viu? Eu só gostaria de convidar a Karina, se ela tem alguma coisa para falar ainda, para a gente finalizar a nossa live, e convidar a todos amanhã, viu? Karina? Oi, Paulo. Finaliza para a gente, Karina. Gente, olha, que tarde enriquecedora, né? Que aprendizado. Eu gostaria de agradecer aos nossos convidados, o Fábio, ao professor Valmir, doutor Wagner, que tem contribuído muito aí com a nossa caminhada. E dizer que amanhã ainda tem mais. E amanhã tem bolo, né, Paulo? Muito obrigada pela participação de todos. Foi uma tarde maravilhosa. É ótima essa oportunidade de a gente poder quebrar paradigmas, se reconstruir, desconstruir conceitos consolidados e construir novos conceitos. Esse momento de aprendizado é de grande crescimento para todos nós. Né? Uma boa tarde a todos, fiquem com Deus e até amanhã. Meu amigo Newton, Ana Cláudia, Senise do CBH Manhuaçu. Isso é um show, um exemplo para todos nós, viu? Newton. Grande parceiro, Senise. Nosso eterno membro do comitê. Parabéns, meu querido. Tamo junto. Doida para comer aquele açaí, hein? É só chegar, Karina. Karina. Obrigada, Gratidão, gente. Newton. Mais que merecida essa homenagem. Obrigado a todos. Está muito bonito o evento e muito importante mostrar o comitê dessa forma. Espero que tenha todo ano comemoração de aniversário com essa live bonita e com pessoas tão dignas estar falando nesse momento. Muito bonito e muito importante para todos nós. Gratidão. Desculpe, aqui é Rita da Bahia, do Comitê do Contas. Eu estou emocionada. Não sei como é que vai ser. Tanta gente importante, não que eu não seja, passou por essa tela. Eu vou desistir de falar amanhã. Newton e Ana, eu falo arrepiada. A cena mais linda é ver vocês dois assistindo juntos esse evento. Printei várias telas, estou arrepiada do pé à cabeça. Gratidão. Obrigada. Beijo. Obrigada. Amanhã é nós, Rita! Parabéns. Querida, mãe, estou te esperando. Twin, obrigada pela sua presença, pela música linda. Valeu, enriqueceu bastante esse nosso encontro hoje, gente. Muito obrigada. Obrigado, prazer foi meu, gente. Twin, me lembro do festival que você colocou essa música, Twin. Pois é, rapaz. Eu um pensamento aqui com você, hein? Faz tempo, hein, Nilton? Também com o seu trabalho também de educador ambiental, viu, Twin? Grande educador ambiental você. Gratidão em nome de todos nós, alunos. Né? Importante parceiro. Educador ambiental da Bacia também, Twin. Eu agradeço vocês. Tem que registrar. Você é um grande Twin. Professor Valmir, um abraço. Prazer conhecê-lo. Obrigado por tudo, viu? Muito satisfeito. Sempre vou estar à disposição. Parabéns a todos aí, o Paulo, a galera toda do comitê que organizou o evento. Né? Muito bom. Duim, obrigada pela presença, viu? Grande educador ambiental. Muito obrigada. Uma satisfação ter você conosco nessa tarde. Obrigado, gente. E, Karina, você como presidente, obrigado aí pelo lindo evento. Pelo seu trabalho. Construído em muitas mãos, Nito. Todo o comitê está de parabéns. Todo o comitê. Parabéns, Karina. Show. Você e Paulo. Cadê Paulo? Obrigada, Paulo, meu eterno mestre. Muito obrigada. Obrigada pela sua presença. Eu também queria agradecer o Paulo. Paulo, muito obrigado por você ter feito não só esse muito trabalho no comitê. Eu sou testemunha disso, Paulo. Você é grande pessoa no comitê. E gratidão, viu, Paulo Breda? Paulo Breda não está mais gravando. Está gravando, né?
Tem problema não, estão gravando, depois nós vamos colocar no YouTube. Aí ele ouve. Recomendar o filme? YouTube não, né? Eu vou me despedir, né, e falar um pouco aí do estado do Espírito Santo, uma característica que eu queria destacar. Eu, quando chego aí, desde a pessoa que me atende transportando para o hotel e da pessoa que está no restaurante ou está no escritório, é todo mundo apaixonado pelo estado. Eu nunca vi uma pessoa dizer, aqui está ruim. Eu vejo assim com uma grande coisa, né? Um grande valor, né, do capixaba, né? A turma gosta de morar aí, né? Valoriza e tem amor e fala com paixão e fala com carinho, né? Isso é muito bom, a gente visitar um local que as pessoas já têm esse sentimento, né, de que é um local agradável, é um local bom e sempre estão dispostos a levar você para comer a melhor moqueca do mundo, né? Certamente. E conhecer a cidade, conhecer os rios, conhecer os pontos da praia que são melhores. Então eu fui aí já umas 25 vezes, eu acho, eu só tive experiência boa. Da hora que você entra no estado, que você sai, só tem experiência boa, um pessoal muito alegre, muito de bem com a vida. Parabéns aí. Professor Valmir, seja sempre bem-vindo. A próxima você vai conhecer Cachoeira de Itapemirim, hein? Certamente. E certamente lá Casa do Roberto Carlos, Casa dos Braga. É a biblioteca do estado. E Moqueca Capixaba. Abacaxi de Marataízes.